Henry avisa Arif que pelo menos ninguém ficou ferido. Bahar pede desculpas a Henry pelo que Sirin fez, já que afinal ela é irmã dele. Henry diz que foi ele quem a contratou e que a culpa não é dele, então diz às crianças que hoje eles podem ir juntos ao museu e assistir a um filme à noite se quiserem. Bahar dá permissão aos seus filhos e eles sorriem felizes. Mais tarde, vemos que Raif está ajudando Seida na cozinha. Ela pede que ele ajude a picar cebola e alho. Enquanto Raif faz isso, ele começa a chorar por causa da cebola. A campainha toca e quando ele abre a porta para Bahar, pergunta por que ele está chorando. Raif decide fazer uma brincadeira e conta que algo aconteceu com Seida. Quando ela estava limpando, ela caiu. Bahar, muito preocupado, começa a chorar, mas Seida sai rapidamente da cozinha e pede à amiga que não acredite nas palavras de Raif, pois ela gosta de fazer brincadeiras. Raif não para de rir, Fazília recebe Bahar e eles vão trabalhar. Por outro lado, Henry e as crianças chegam em casa depois de irem ao museu. Ele avisa que podem ir brincar no quarto de Satyumis enquanto pedem pizza para comer. As crianças sobem para a sala e Satyumis pega um marcador para fazer o jogo de perguntas. Ele pede que não façam perguntas sobre bebês e pergunta a Nizam se ele tem um filho de quem gosta. Ela responde que não. Doruk conta para a irmã que o cinto aperta e machuca a barriga quando ele está sentado. Nizam pede que ele se levante e tire o cinto. Satyumis vê o cinto de Doruk e pergunta se eles já receberam uma surra forte dos pais. Nizam e Doruk, assustados, respondem que nunca. Satyumis lembra como Dursun lhe bateu forte com o cinto e fica muito triste. Ele apenas pede que continuem jogando, mas Nizam o encara. Na casa de Fazile, o escritor pergunta a Bahar se Raif ligou para ela para conversar a sós sobre Seida. Bahar olha para o chão e diz que não. Fazile sorrindo diz que foi assim, mas não quer falar sobre isso. Ela pergunta diretamente se ele sabe se há algo entre os dois. Bahar não se sente em condições de responder, mas Fazile diz que ela não é cega para não perceber que algo está acontecendo. Porém, ele está curioso para saber por que Seida não aceitou o anel de Raif. Pode ser por causa da deficiência do filho. Bahar responde que não é assim. Seida não aceitou porque não acredita ser uma mulher como Raif merece. Fazile pergunta a Bahar se ela acredita que Seida e Raif seriam dignos de um relacionamento. Bahar responde que considera todos dignos de tudo. Embora Seida a princípio possa parecer mal comportada, ao conhecê-lo percebe que é uma mulher de bom coração, sensível, gentil e amoroso. Na verdade, eles se relacionam com ela como se fossem irmãs e ele a considera sua companheira de batalha. Aconteça o que acontecer, ele está sempre ao lado dela para apoiá-la. Bahar diz a Fazile que quando eles chegaram a Tarlabazi, na primeira vez que Doruk viu Seida, ele pensou que ela era uma princesa, e ele está certo, ela é uma princesa guerreira. Seida e Raif terminam de preparar o risoto e se divertem passando momentos juntos. Poucos minutos depois todos estão sentados à mesa e Seida serve o risoto. Fazile a parabeniza por ser ainda melhor do que o que seu filho prepara. Raif sorri e todos comem enquanto se divertem. Yusuf vai até a casa de Enver e bate na porta. O alfaiate abre e pergunta o que ele está oferecendo. Yusuf diz que sabe que outro dia deu dinheiro para o aluguel do filho, mas ele não pagou a manutenção. Enver lamenta e diz que se esqueceu de fazer isso, e Yusuf acrescenta que Bahar também se esqueceu de pagar. Enver diz a ele que pagará tudo, mas no momento ele não tem dinheiro, então dará a ele amanhã. Yusuf diz a ele que ele sempre inventa uma nova desculpa e pede que ele pague em dia, pelo menos uma vez na vida. Enver diz a ele que ele não faz isso e não é um caixa eletrônico para ter dinheiro quando quiser. Ele então diz ao velho que não tem dinheiro disponível, mas Yusuf diz que não quer ouvir mais desculpas e deve pagar a manutenção do prédio. Enver manda ele esperar para ver se Sirin tem dinheiro. O alfaiate bate na porta do banheiro, mas Sirin não responde. Enver vai até o quarto da maluca e encontra uma carta, que começa com a frase "Querido pai". O alfaiate diz que Sirin sempre fala a mesma coisa e está farto. Então, Enver encontra um envelope embaixo do colchão, tira 100 liras dele e o coloca de volta no lugar. Nesse momento chega Sirin e Enver avisa que teve que pegar dinheiro para pagar a manutenção porque Yusuf está na porta. Enver diz a Yusuf que isso é suficiente para pagar a manutenção dele e de Bahar, mas ele deve dar-lhe o troco agora. Yusuf responde que não tem e Enver diz que quando tiver o troco irá devolver o dinheiro.
Ele fecha a porta e Yusuf irritado desce as escadas, onde encontra Arif e Seida e pede dinheiro emprestado, mas eles dizem não e Yusuf vai embora. Seida diz que tinha, mas não queria emprestar para ele. Arif também diz que tinha. Seida pergunta a Arif o que ele lhe ofereceu e ele diz que precisa lhe contar uma coisa. Seida o convida a entrar, mas ele terá que esperar um pouco até que Arda termine sua tarefa com a ajuda dela. Enver está jantando enquanto assiste sua novela favorita. Sirin chega e pergunta se pode falar com ele. Enver responde que não sabe e pergunta o que. Sirin senta-se ao lado dele e diz-lhe que se trata da sua demissão. Enver se prepara para ouvi-la e Sirin diz que sabe que ele a culpa por isso, mas pede que ela acredite nele porque algo diferente aconteceu. A louca explica que eles foram muito rudes com ela. Enver suspira, deixa a comida na mesa e desliga a televisão, depois pede a Sirin que explique o ocorrido. Sirin diz que ela não sabe o que lhe contaram, mas Enver a interrompe e diz que não lhe contaram nada porque ela não falou com ninguém. Sirin pensa e conta que esta manhã Bahar veio ao refeitório com as crianças e Enver os convidou para tomar café da manhã. Ela pensou que iam convidá-la para sentar com eles, mas não o fizeram. Ao mesmo tempo Arif espera e Seida chega e se senta. Arif avisa Seida que vai contar algo a ela, mas pede que ela prometa que manterá a calma. Seida promete e Arif se prepara para pegar seu celular. No andar de cima, Sirin pede a Enver que imagine que todos estão prontos para o café da manhã, mas ela o serve. Ela pergunta ao velho se ele acredita nisso, porque ninguém a convidou para sentar à mesa e a trataram como uma criada, como se Bahar não fosse sua irmã, como se ela não fosse tia de seus filhos. Ela tinha que atender todo mundo e até pediram para ela dar água ao gato e ela deu. A louca ondulada começa a insultar as crianças e a falar mal de Nisa. Enver fica bravo e pede para ele parar. Ele pega suas coisas e diz que é melhor ir trabalhar na oficina porque tem muito o que fazer. Sirin grita com ele que ele nunca acredita no que lhe diz e está sempre do lado deles. A louca está furiosa. Arif fez Seida ouvir a gravação de Sirin confessando seu crime. Seida, cheia de raiva, se levanta e diz que terá que matá-la, mas Arif pede que ela não o faça e a impede. Seida grita com ele que não tem outra saída. Se Bahar não a matar ela terá que fazer isso. Ela pede a Arif que a deixe fazer isso e assim Bahar cuidará de Arda se ela for para a cadeia. Seida tenta se libertar, mas Arif diz que ela prometeu manter a calma. Seida diz a ele que não consegue se acalmar. Sirin é um assassino e matou Sar. Então ela pergunta a Arif o que eles farão e se contarão ou não a Bahar. Arif responde que não por enquanto, até que tenham certeza. Seida pergunta por que eles não têm certeza e que mais provas ele deseja. Seida sugere que levem o celular à polícia para que saibam que Sirin admitiu ser culpado e a prendem. Arif diz a ela que a justiça não funciona assim, ele já conversou com Kisme e ela disse que isso não pode ser tomado como prova. Seida diz que ouviram como Sirin confessou seu crime. Arif pergunta se ela não está ouvindo. Ela está dizendo que isso não funciona, não é prova e também não é culpa dela. Seida pergunta o que farão e Arif pede que ela se sente para explicar com calma. Seida se sente e Arif também. Ele conta que hoje esteve no hospital para ver se há câmeras de segurança, mas descobriu que não tem. Kisme recomendou que ele fizesse isso. Seida pensa e diz que lhe ocorre que se não for para a cadeia eles poderiam levar Sirin para uma clínica porque ela é louca, eles não podem esperar que ela acabe com todas as suas vidas. Arif avisa que Kisme lhe disse a mesma coisa e Seida diz que concorda. Da mesma forma, ela pergunta se Kisme não lhe contou como eles poderiam conseguir isso. Arif diz a ela que Sirin estava indo com um médico, mas depois ele parou de vê-la. Seida diz que sabe e Arif pede que ela descubra que médica ela é. Seida diz que fará isso e sabe que foi uma recomendação do Dr. Yale, mas pergunta para que serve. Arif responde que se o médico disser que Sirin é uma pessoa perigosa, Enver, e ele puder explicar isso a Bahar, eles pedirão que ele ouça a gravação. Por que disseram que era melhor alguém da família denunciar, principalmente Enver porque ele mora com ela? Seida pergunta por que eles não poderiam contar agora. Arif diz que eles podem não conseguir nada e Bahar ficaria furioso se eles não conseguissem mandar Sirin para a prisão ou para a clínica. Arif acha que Bahar poderia matar Sirin. Seida fica mais preocupada e diz a Arif que ele tem toda a razão. Arif pede que ela ligue imediatamente para Yale e Seida pega seu celular. Ela diz que não tem muita bateria e espera que ela não acabe enquanto ela fala, xingando também Sirin.
Seida consegue entrar em contato com Yale e pede desculpas por ligar para ela tão tarde, mas é um assunto importante. Seida pergunta se ele se lembra do psiquiatra que tratava de Sirin, porque é para entregá-lo a um amigo que precisa de ajuda. Yale concorda e dá a ela o número que Seida anota. Por outro lado, Enver está preocupado na oficina e de repente recebe uma ligação. É sobre Yale. Arif sai do apartamento de Seida com o número do psiquiatra em mãos, diz a Seida que Sirin não consegue saber disso e pede que ela tenha paciência. Seida diz a ela que ela está bem e que não é burra. Bahar chega de repente e pensa que Arif está de visita. O jovem diz que sim, ele estava cumprimentando Seida. Seida pergunta à amiga o que está acontecendo e de onde ela vem. A mulher conta que foi tirar o lixo. Enver também chega e cumprimenta a todos, depois conta que Yale ligou para ele e disse que Seida lhe pediu o número de um médico que termina em 9 e não 8 como ele disse a ela. O alfaiate conta que Yale ligou para ela, mas ela não atendeu. Seida conta a ele que seu celular ficou sem bateria e Enver imediatamente pergunta o que há de errado e por que ela quer o número do médico. Seida permanece em silêncio e Arif explica a Enver que pediu a Seida que ligasse para saber o número do médico porque um amigo precisa do número. Enver diz que está tudo bem, mas Bahar acha estranho. Da mesma forma, Enver ressalta que Sirin precisa consultar aquele médico e Bahar acha que isso seria muito conveniente, já que sua irmã tem estado muito mal ultimamente. Enver se preocupa e Seida acredita que Bahar está certo. O alfaiate informa que Sirin lhe contou que esta manhã teve um problema, que foram todos ao refeitório e não a convidaram para se sentar. Ele pede que expliquem o que aconteceu exatamente. Arif diz que não acha que seja tão importante, mas Enver diz que lhe parece importante. O alfaiate pede que expliquem novamente. Arif conta a ela tudo que Satyomis contou a Henry, tudo que Sirin contou a ela e que o empresário ficou chateado e por isso a demitiu. Enver diz que Henry tem razão e que foi bom ela ter despedido a filha maluca. Ele se pergunta como Sirin pôde dizer isso a um menino. Arif também lhe conta que Sirin destruiu parte do refeitório, quebrando os copos, os pratos e tudo que encontrou. Enver não consegue acreditar e se pergunta como Sirin pôde fazer isso. O alfaiate acredita que sua filha é rude e ingrata. Em seguida, ela pede a Arif que lhe faça uma lista de todos os danos que Sirin causou e ela terá que pagar por tudo. Ele sai sem antes garantir que sua filha pagará. Seida diz que Sirin está deixando Enver louco e Bahar diz que Sirin os está irritando de propósito. Seida e Bahar se despedem de Arif, mas ele pergunta a Bahar onde estão as crianças. Ela conta a ele que eles estão com Henry na casa dela e Arif conta que havia esquecido. Ele diz a Bahar que deve lhe contar algo e pergunta se ele pode entrar. Bahar abre a porta e quando eles entram oferece um café a ela. Arif aceita e se aproxima. Bahar diz que também quer um. Então, ela pergunta a Bahar se ele quer falar com ela. Arif fica em silêncio, depois conta a ela que viu Kisme e ela lhe disse que a situação com Sen já foi resolvida e ele não precisa mais se preocupar. Bahar pergunta se isso é verdade e Arif confirma. Ele diz para ela não ter mais medo porque Kisme já cuidou disso. Bahar está feliz e se sente muito calmo. A senhora diz que se sente muito melhor e agradece a Arif. Ele hesita um pouco, mas se aproxima e olha para Bahar enquanto ela prepara o café. O jovem pergunta por que ele não lhe contou nada e Bahar não responde. Arif diz que agora sabe de tudo e pergunta se foi tão difícil pedir-lhe ajuda enquanto ele estava com problemas. Bahar diz a ele que ele realmente não tem nada a ver com isso, além de que o colocou em tantos problemas e essa nunca foi sua intenção. Ela confessa que estava com medo e Arif a encara. Então ele sorri e Bahar também. Ela pergunta por que ele está sorrindo. Arif fica em silêncio por um momento, depois conta a ela que teve problemas quando a conheceu. Ele se aproxima e diz que ela olhou para ele quando saiu da caminhonete naquela noite e ele se meteu em problemas. Ele esteve em problemas desde aquele dia em que ele a viu. Da mesma forma, Arif sorri novamente e Bahar também. Arif diz a ela que quer isso em sua vida para sempre, quer que ela seja seu problema até a morte. Bahar não hesita e o beija rapidamente. Vemos que ao mesmo tempo Fazil escreve mais uma página de seu livro, ouvindo a voz de Bahar na gravação dizendo que quer ser uma mãe que sente, que pensa, que tem emoções, que não tem medo de enfrentar a vida. Ela expressa que quer viver o agora porque durante muito tempo tentou ser mãe e não mulher. Ela não agirá mais como uma mãe feliz apenas para deixar seus filhos felizes, desta vez ela será verdadeiramente feliz.
Bahar e Arif sorriem e se beijam novamente enquanto se abraçam apertados. No dia seguinte, Bahar acorda e sorri. A senhora diz que o ama demais e volta a sorrir. De repente vemos que Doruk também está acordado e Bahar toca seu rosto. O menino fica muito feliz e diz à mãe que também a ama demais. Bahar abraça o filho e Nisa acorda. Ela pergunta se ninguém a ama. Bahar pede que ela se aproxime e conscientemente diz que a ama. Então ela faz cócegas em Doruk e eles brincam muito felizes. Por outro lado, Arif também é muito sorridente e arruma o cabelo. Yusuf informa que Seida quer falar com ele e ele avisa que ela vem. Arif se olha novamente no espelho e se prepara. Então ele abre a porta para Seida que está com Arda. Eles se cumprimentam e Seida pergunta se ele já deu o número do médico de Sirin para Kisme. Arif pede que ele se acalme, pois ele só lhe deu ontem à noite. Seida diz a ele que talvez ela já tenha ligado para ele. Yusuf intervém e pergunta do que estão falando, mas Seida pede ao velho careca que não se envolva no que não lhe interessa. Então ele pergunta por que ele está vestido como se fosse correr a maratona do vovô. Yusuf se ofende e a chama de rude. O velho cocolizo vai embora dizendo que tem uma namorada muito jovem e linda. Seida diz a ela o quão abençoada aquela mulher é. De repente, Sirin desse Seida pergunta onde ele vai tão cedo porque não tem mais emprego. Sirin responde que ela não liga, ela já sabe que irá para o inferno e se quiser eles podem ir juntos. Seida apenas olha para ela e Sirin diz que ela contou tudo ao pai e eles discutiram por causa dele. Da mesma forma, ele conta a Seida que Enver tem um problema cardíaco e que algo pode acontecer com ele. Seida diz a ela que ela age como se importasse muito e que eles não diriam nada ao pai se ela não agisse como uma louca. Arif pede que Sirin vá embora e não cause mais problemas. A garota louca e ondulada amaldiçoa Seida e vai embora. Sirin está saindo do prédio, mas ouve Seida dizer que espera que ele apodreça na prisão logo. Ela para e pergunta do que ele está falando. Seida diz que sabe muito bem do que ele está falando. Sirin diz a ele que ele nunca verá isso e vai embora. Arif reclama com Seida porque ela mandou ele ficar de boca fechada. Seida não fala nada. Então Arif recebe uma ligação de Kisme informando que acabou de falar com o médico. Sirin caminha pelas ruas e lembra que Seida desejou apodrecer na prisão. A maluca ondulada vê uma viatura policial e fica nervosa. Então ele continua seu caminho. Arif avisa Seida que o psiquiatra não quis dar nenhuma informação a Kisme porque eles trabalham em total sigilo e só falarão se o tribunal ordenar. Ele diz que Kisme não tinha muita esperança, mas queria tentar a sorte. Seida diz a Arif que se esse demônio for salvo novamente, se ela conseguir superar isso ele terá que matá-la. Arif pede que ela se acalme, mas Seida diz que não pode porque Sirin sempre acha que ela consegue o que quer e isso não é justo, pois até os médicos estão com ela. Arif diz a ela com muita certeza de que ninguém está do lado de Sirin e pede que ela pare de provocá-la porque não a encontrarão se ela escapar. Seida diz que está tudo bem, pois ela tem razão. Arif informa que vai conversar com Kisme sobre todo esse assunto e Seida se oferece para acompanhá-lo. Arif aceita e Seida diz que contará a Fazilha que se atrasará e deixará Arda com o avô. Por outro lado, Sirin está no parque e vê dois policiais se aproximando. A louca ondulada se vira muito nervosa. Mais tarde, Seida e Arif se encontram com Kisme. Seida pergunta ao advogado o que farão com Sirin porque ele não pode ser preso ou internado. Ela jura que vai enlouquecer e que terão que interná-la. Kisme diz a eles que eles precisam provar que Sirin pode machucar a si mesmo ou a outras pessoas. Arif pergunta a ele o que aconteceu com os danos que ele causou no refeitório. Eles não podem usar aquele vídeo como prova. Kisme diz a ele que viu a gravação, mas não está claro quando ela está terminando as coisas. Seida lamenta e Kisme diz que o mais difícil é que a família de Sirin não está envolvida, então antes de tudo eles têm que conhecer Enver e também Bahar. Arif diz à irmã que mesmo que os convencessem, ele tem certeza de que Bahar perderia, ou seja, se Sirin não pagasse pela culpa dela por ter matado Sar, eles não conseguiriam ajudá-la a se recuperar. Seida afirma que Arif tem razão, mas Kisme garante que se os familiares não quiserem se envolver não haverá outra forma de internar Sirin. Arif se preocupa muito. Na alfaiataria, Bahar conta a Enver que a editora do livro está muito animada porque foi isso que Fazilha contou a ela. O escritor mandou algumas páginas para ela e eles adoraram a história. A senhora diz que ainda não viu nada,
mas Fazilha vai mandá-la mais tarde para ler o livro e por isso ela está muito animada. Enver fica feliz e diz a ela que está uma ótima notícia, e que a observa desde que ela chegou e hoje ela está um pouco diferente, parece uma mulher cheia de vida e até seus olhos estão sorrindo. Enver diz a ele que quando a vê feliz também se sente muito melhor. Bahar agradece e o chama de pai, depois revela que é verdade que ela acordou muito feliz e com sorte hoje. Enver diz a ela que ela sempre quer que ela se sinta feliz e quer vê-la sorrir a cada minuto. Bahar diz a ela que espera que todos possam ser felizes juntos. Aí Bahar se despede porque tem que fazer algumas coisas. Ela avisa que vai buscar Arda em 1 hora. No entanto, Enver diz a ele para demorar o tempo que quiser, já que ele e Arda estão bem. Bahar pede a Enver que converse com Arif sobre os vazamentos, pois ele não pode continuar trabalhando assim. O alfaiate avisa que fará isso e Bahar também se despede de Arda. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.